A Rádio Internacional do Egito apresenta Sérgio Vieira de Melo, A Vida Humanitária. Edição especial por ocasião do Dia Mundial da Ajuda Humanitária. Produzida por Mohamed Abd El Kamel e apresentada por Sandra Guzmão. Em 19 de agosto de cada ano, o mundo homenageia um dos nomes eternos que ficará na memória da história. O diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Melo, que estava no Iraque como alto representante do secretário-geral da ONU e morreu em 2003, juntamente com outros 22 funcionários da ONU, num ataque terrorista em Bagdá, no Iraque. Em memória de Sérgio Vieira de Melo e de todas as inocentes vítimas, e em solidariedade com os funcionários da ajuda humanitária no mundo, temos a honra de apresentar esta edição especial na qual vamos ouvir duas ilustres figuras. Comecemos com a diplomata argentina e viúva de Sérgio Vieira de Melo, Sra. Carolina Larriera, atualmente economista na Universidade de Harvard. Seja bem-vinda. Temos a maior honra de poder manter esta entrevista. Gostaríamos de ouvir as suas palavras nesta data tão especial. Muito obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês no Rádio Cairo Internacional. Você me perguntou sobre a ajuda humanitária e talvez eu queria começar dizendo que a ajuda humanitária vem em resposta a calamidades eventuais e se trata da assistência material, da assistência logística prestada para quando se precisa de conforto social humanitários. Essas crises são normalmente motivadas por desastres naturais, como tsunamis, como sismos, mas também e sobretudo por desastres motivados, provocados pelo homem. E quando falo disso, falo de guerras. Então, o principal objetivo da ajuda humanitária tem a ver com aliviar o sofrimento das populações atingidas e de salvar vidas, minimizando os desastres secundários. Então, aí que a gente precisa de distinguir a ajuda humanitária, que é de curto prazo, é essencialmente de 1 mês, 3 meses máximo, e precisamos distingui-la da ajuda ao desenvolvimento, que procura abordar os fatores socioeconômicos subjacentes e que eles podem ter levado àquela emergência. Eu gosto muito de lembrarmos do Immanuel Kant, e quando ele falou e desenvolveu o conceito do imperativo categórico, que a ajuda humanitária tem modificado e colocado como o imperativo humanitário, que tem a ver com o dever de nós, o dever que nós temos frente a uma calamidade, de prestar apoio, de prestar ajuda para aliviar o sofrimento humano. Mohamed, a gente sabe que hoje, mais do que nunca, pela guerra da Ucrânia, pelos conflitos que existem na Síria, no Sudão, Cisjordânia, a gente precisa reforçar essa ideia de que países do mundo desenvolvido precisam reforçar as contribuições para apoiar as nações e os povos que estão precisando hoje mais do que nunca dessa ajuda humanitária. De novo, ajuda com comida, com casa, subsistência e também ajuda psicológica pelo momento difícil que estão passando por causa de desastres naturais, por causa das guerras. Para a sua segunda pergunta, Mohamed, o meu marido, Sérgio Vieira de Melo, ao longo da carreira dele, de 30 anos, nos porões do mundo,
desde Sudão até Timor-Leste, passando pela Bósnia, pelo Moçambique, pelos lugares mais difíceis que marcaram a nossa história nas últimas 5 décadas. Ele conhecia muito bem o sofrimento humano e trabalhava para divulgar a cultura da paz. Eu também fui funcionária das Nações Unidas, eu também trabalhei não só no Timor-Leste, na reconstrução do país, mas também no Iraque, onde a gente foi também a trabalhar na reconstrução do país de acordo com a nossa experiência. Nós tentamos levar para frente, como latino-americanos, a nossa sabedoria de América Latina e esse ideal também de princípios que tem a ver com irmandade, com fraternidade, com cultura de família e com os laços que unem tanto os países árabes, os países muçulmanes, como a América Latina. Você sabe que tanto o Brasil como a Argentina, como a Colômbia, tem grandes populações que vêm de países árabes e que chegaram às nossas costas faz mais de um século. Então, a nossa cultura, até as nossas línguas, o espanhol e o português, tem muitas palavras que vêm do árabe e que falam dessas ligações estreitas entre as duas regiões. 19 de agosto se cumprem 20 anos do atentado do qual eu sou sobrevivente e no qual Sérgio Vieira de Mello faleceu junto com 21 dos meus colegas. E eu acredito que a data é uma data de comemoração, de lembrar ao meu marido, ao Sérgio. E por essa razão, a gente, no Centro Sérgio Vieira de Mello, que junto com a minha sogra, Gilda Vieira de Mello, mãe do Sérgio e eu, fundamos faz uma década, nós organizamos uma comemoração que foi muito importante. Nessa comemoração, convidamos a Luiz Moreno Campo, fiscal do primeiro Tribunal Penal Internacional, aliás, primeiro fiscal do Tribunal Penal Internacional. E foi importante porque o Moreno Campo falou sobre como foi o tribunal criado, quais foram os objetivos desse Tribunal Penal Internacional e como ele e Sérgio pensavam agir para exigir o respeito às normas de direito internacional, às normas dos direitos humanos. Lembrem-se que na época, quando Sérgio foi ao Iraque, ele também era o alto comissário dos direitos humanos. Então, na homenagem que teve para o Dia Mundial Humanitário, lembramos muito sobre a dinâmica que eles tinham conversado para implementar desde o Tribunal Penal Internacional com o Alto Comissariado dos Direitos Humanos. Também na cerimônia nós contamos com Farid Yassin, do Iraque, que hoje é o enviado especial do Iraque para o clima. E o Farid nos fez relembrar que na época, graças ao apoio e aos esforços e à tenacidade do Sérgio e a nossa equipe no Iraque, foi que hoje o Iraque é um país que é uma democracia e que foram latino-americanos, o Sérgio, eu, a Karina Perelli do Uruguai, quem foram responsáveis por essa transição democrática, por causa de ter organizado as primeiras eleições post-Saddam Hussein. Então isso me fez lembrar muito
das ligações entre os países árabes, entre a América Latina, ligações que têm mais de um século, que foram pelas migrações entre as duas regiões, e me fez sentir também muito feliz. E também posso te dizer que durante esses 20 anos eu sempre fui muito bem acolhida nos países árabes, nos países muçulmanos, com muito carinho pelo povo iraquí, que sempre me acompanharam e que sempre me deram apoio. E esse momento, esses 20 anos, acredito que seja um momento de lembrar vidas que valem a pena serem lembradas, como a vida do Sérgio, e de lembrarmos dessa cultura de paz. Essa cultura de paz que, infelizmente, hoje, pela guerra da Ucrânia, fica mais atual do que nunca. Essa necessidade de termos símbolos como o símbolo do Sérgio, são mais atuais e necessários do que nunca. Muito obrigada. Finalmente, eu queria agradecer vocês por fazer essa matéria, a Rádio Cairo Internacional, a todos os ouvintes por estar ligados e escutando, e queria enviar as minhas saudações e parabéns por essa cultura de paz. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada e até breve. Fico com vocês. Sabah al-Nur a todos e shukran jazilan para todos. Muito obrigada. E agora vamos ouvir o ex-coronel da Polícia Militar Brasileira, Sr. Lima Castro, amigo do diplomata brasileiro falecido, que nos vai falar sobre as boas lembranças com Sérgio durante a missão que fizeram juntos em Timor-Leste em 2000. Seja bem-vindo. Temos a maior honra de manter esta entrevista e gostaríamos de ouvir as suas palavras nesta data tão especial. Mohamed, boa tarde. Antes de fazer a entrevista propriamente dita, eu gostaria de te dizer que eu vou mandar algumas mensagens por aqui. Aí depois você vai ver se elas estão de acordo e poder editar da forma que você achar melhor. Porque o assunto é muito vasto e falar de Dia Mundial Humanitário de Sérgio Vieira de Mello, em poucas palavras, é difícil. Mas antes disso, Mohamed, eu gostaria de dizer a você que é uma honra poder falar com você e, através da Rádio Internacional do Egito, também poder falar com todo o povo egípcio. Aproveito também a oportunidade para destacar que, ao longo dos anos em que me dediquei à atividade policial, tive a grata satisfação de trabalhar com diversos civis, militares e policiais de seu país, normalmente nas missões de paz das quais participei. Nessas ocasiões eu vi que vocês são um povo simpático, amigo, alegre e com características muito parecidas com o povo brasileiro. Falando um pouco sobre mim, meu nome é Henrique Lima de Castro Saraiva, eu sou coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu entrei para a corporação em 1º de março de 1983, eu passei para a reserva em agosto de 2014. Então, nesse período que eu trabalhei na Polícia Militar, por quase 32 anos, eu tive algumas oportunidades na vida, comandei 5 batalhões da Polícia Militar, tive também à frente da comunicação social e era o porta-voz da Polícia Militar e fui assessor parlamentar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em Brasília. Também ao longo da carreira eu tive 2 oportunidades de fazer parte de missões de paz das Nações Unidas. De novembro de 1993 a novembro de 1994, eu participei da missão de paz em Moçambique, denominada ONU-MOS. Naquela oportunidade, Moçambique estava se preparando para ter eleições livres e a minha principal função foi trabalhar na Task Force, que era responsável pela segurança do senhor Afonso Dhlakama, que era candidato a presidente da República. Na época, o presidente Chissano era o presidente de Moçambique. Posteriormente, de março de 2000 a dezembro
de 2001, eu participei da missão em Timor-Leste, UNTAET, e nessa missão eu tive várias funções, sendo que as principais eu fui Deputy Commissioner for Operations e também fui Commissioner da missão, além de ter sido o primeiro comandante da polícia do Timor-Leste. Nessa ocasião também eu tive a possibilidade de conhecer e de trabalhar diretamente assessorando Sérgio Vieira de Mello, um brasileiro fantástico, uma pessoa assim inteligentíssima, que fez um papel brilhante como representante secretário-geral das Nações Unidas em Timor-Leste, que era a função basicamente de um presidente da República, e ele conseguiu fazer com que Timor-Leste tivesse as eleições para a Câmara dos Deputados e posteriormente a eleição presidencial, e foi considerada um dos melhores trabalhos, uma das melhores missões já desenvolvidas pela ONU, apesar da turbulência, da dificuldade, das informações desencontradas, da possibilidade de sofrermos alguma retaliação por parte, na época, da Indonésia. Tudo transcorreu dentro da maior normalidade possível. Foi um trabalho muito grande, onde a liderança de Sérgio Vieira de Mello se fez destacar e onde, até então, é considerada a missão de paz mais bem sucedida de toda a organização. Mohamed, após passar para a reserva da Polícia Militar, eu fui convidado para integrar o comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Então, trabalhei na organização dos Jogos de 2014 até o final de 2016. Foram jogos também que tiveram uma representatividade mundial muito boa, onde a segurança se fez destacar. Um país que você sabe que o Brasil e principalmente o Rio de Janeiro enfrenta situações bastante difíceis de segurança pública, mas nós temos orgulho do que a gente desenvolveu naquele período, naquele trabalho, e as Olimpíadas foram consideradas também um sucesso em 2016, e as Paralimpíadas da mesma forma. E agora eu trabalho numa empresa de óleo e gás, sou o gerente de segurança dessa empresa, uma multinacional de óleo e gás, aqui no Brasil. Eu sou responsável por toda a parte de segurança patrimonial e pessoal dessa empresa, que tem sede no Rio, mas tem escritórios e tem plataformas distribuídas em todo o território brasileiro. Hoje, dia 19 de agosto, a Organização das Nações Unidas e o mundo celebra o Dia Mundial Humanitário. Esse dia foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2008, 5 anos após o atentado que matou vários funcionários da organização no Iraque, do escritório em Bagdá, quando havia uma missão da ONU naquele país. É um momento muito importante, é um momento da gente pensar bastante, refletir bastante. Qual a finalidade desse Dia Mundial Humanitário? O que é que ele se propõe? Principalmente, homenagear as pessoas que dedicam suas vidas a ações humanitárias e também conscientizar o mundo de que é importante que as nações mais ricas entendam o papel que elas têm de ajudar as nações mais pobres. Hoje, a gente vive um fenômeno que tem se agravado ao longo dos anos, do êxodo, onde as pessoas saem dos seus países por pressões econômicas, por pressões sociais, por uma política divergente, e elas procuram ir para outras nações, outros países mais ricos, para ter uma possibilidade de uma vida melhor. Muitas das vezes elas abandonam suas famílias, abandonam suas origens, suas tradições, suas religiões, para migrar para um local que elas sequer conheciam, que não tem nenhuma afinidade. E do outro lado, essas nações mais ricas que recebem também não entendem muito qual o papel delas perante essa realidade que o mundo hoje enfrenta. Esse fenômeno tem se agravado ao longo dos anos. Nós temos exemplos, por exemplo, aqui no Brasil, na fronteira com a Venezuela. Nós temos exemplos na Europa, inclusive com morte de várias pessoas que tentam atravessar por mar, chegar até o Eldorado, vamos dizer assim, para buscar uma vida melhor, e muitas pessoas morrem tentando essa travessia. Nós temos esse fenômeno também há muitos anos na fronteira do México com os Estados Unidos. Então, na minha visão, de tudo que eu vi, de tudo que eu participei, das experiências que eu tive ao longo das minhas missões de paz, principalmente em Timor-Leste, onde durante
um bom período, a minha atividade era convencer países doadores a ajudar a polícia a se estabelecer. Nenhuma nação organizada no mundo, seja ela de esquerda, de centro ou de direita, funciona sem a presença de um aparato policial. Então, o aparato policial é que garante os direitos humanos, o aparato policial é que garante a propriedade, o aparato policial é que garante a instalação das indústrias, do comércio. O dia a dia das pessoas é a polícia que regula isso. É a polícia que dá as condições para que as coisas possam evoluir e a sociedade possa viver em harmonia. Então, eu me lembro muito bem que nas reuniões que eu fazia, que eu participava, né, representando a Polícia Nacional do Timor, eu tinha que mostrar aos países doadores a importância deles. Porque quando você investe nas nações mais pobres, você evita que as pessoas que estão ali tenham que sair das suas origens, abandonar as suas famílias, abandonar sua tradição, abandonar sua religião, para procurar se estabelecer num local onde elas não têm nenhuma raiz. Então, melhor seria que as nações ricas entendessem que o papel social delas é imenso. Ou seja, quanto mais elas puderem apoiar, quanto mais elas puderem investir, quanto mais elas puderem ajudar a dar condições melhores para essas nações mais pobres, certamente o fenômeno das migrações, o fenômeno do êxodo, o fenômeno dos refugiados vai diminuir. Ou seja, eu acredito que ninguém queira sair do seu país porque ele quer ir por vontade própria para uma outra nação. A maioria das pessoas faz isso porque elas se sentem obrigadas, como eu já disse, por uma questão social, por uma dificuldade econômica, por não ter emprego, por não ter uma perspectiva de vida melhor, por ter dificuldades com relação à área de saúde e, principalmente, por questões políticas, por governos déspotas, por ações que fazem com que essas pessoas não se sintam mais seguras em permanecer no país onde elas nasceram. Então, na minha visão, um momento de reflexão importante no Dia Mundial Humanitário é que pensemos isso. Vamos reconhecer aquelas pessoas, assim como o Sérgio Vieira de Mello, que a gente falará um pouco dele aqui mais à frente, pensava e agia ao longo dos anos em que trabalhou na Organização das Nações Unidas. Todos nós, todos os líderes mundiais das nações mais ricas, têm que entender o papel que eles têm de ajudar as nações mais pobres a viver uma vida melhor, a ter uma possibilidade melhor para a nação e para as pessoas que moram naquele determinado local. Mohamed, quando você me pergunta sobre Sérgio Vieira de Mello, quando você me pergunta sobre cultura da paz, reforçar os lados da ajuda humanitária, você me faz regredir mais de 20 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Sérgio. Sérgio era um homem diferente da maioria dos homens que eu conheci, né? Eu coloco o Sérgio no mesmo patamar que a gente tem que colocar Mandela, no mesmo patamar que a gente tem que colocar Martin Luther King e outros grandes líderes que o mundo já viu. Por quê? Porque ele era diferenciado. Assim como o Luther King, ele tinha um sonho. E esse sonho ele cultuou ao longo de 34 anos. Tempo em que ele permaneceu trabalhando nas Nações Unidas. Sérgio, ele se autodefinia não como um homem de escritório, um homem de resolver as coisas por trás da mesa e no ar-condicionado. Muito pelo contrário. Ele era um homem de campo, que no período em que trabalhou na ONU, foram mais de 3 décadas, ele esteve à frente de missões espinhosas e arriscadas, em regiões de conflito espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Ele não teve uma vida fácil, ele não buscou facilidade na ONU, muito pelo contrário. Eu conheci a família dele, conheci a mãe dele, Dona Gilda. Infelizmente, quando eu a conheci, o pai dele já era falecido. O Sérgio vem de uma família de diplomatas brasileiros, a mãe professora, o pai diplomata, que por conta do período de ditadura que o Brasil vivia, ele viu o pai dele ser perseguido e ele buscou uma alternativa de vida. A tendência, pela formação dele, pela capacidade dele, é que ele seguisse os passos do pai e fosse um diplomata brasileiro. E ele não era. Muita gente aqui no Brasil insiste em chamá-lo de diplomata, e ele não gosta desse termo, até porque diplomata lembra coisas que ele viveu muito ruins pela experiência e pela pressão que o pai dele sofreu por conta do governo militar à época. Então essa perseguição ao pai fez com que ele buscasse caminhos alternativos. Era um homem inteligentíssimo, um homem extremamente carismático, uma grande liderança mundial, uma pessoa com uma visão estratégica absurda,
que sabia aconselhar. Inclusive, algumas das vezes que ele veio ao Brasil, ele foi convidado na época pelo presidente da República para falar sobre, para orientá-lo sobre questões internacionais, qual era o panorama internacional do mundo. Então, conhecer o Sérgio foi para mim uma satisfação enorme, que só aumentou quando eu conheci a família dele, né? Então, o Sérgio é um brasileiro que deve ser cultuado mundialmente, uma pessoa, como eu já disse, está no patamar dos grandes líderes mundiais. Ele era uma pessoa com enormes qualidades, mas de uma simplicidade que ele adquiriu com a mãe. Uma vez eu conversando com a mãe dele, ela falou que cultuava isso nele, para que por mais que ele tivesse cargos importantes, conhecimento, formação, ele fez dois doutorados em Sorbonne, na Universidade de Sorbonne em Paris, mas ela sempre quis que o filho, assim como ela, fosse uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e ele realmente era. Era um líder que ouvia os seus liderados. Eu me lembro que algumas vezes em reuniões que nós tivemos, eu divergia de algumas questões que eram colocadas lá e esperava terminar a reunião e conversava com ele. Ele sempre tinha uma palavra, sempre tinha um tempo, me ouvia, e várias vezes ele me permitiu provar para ele que a opinião que eu estava dando tinha fundamento. Então isso para mim mostra realmente a qualidade de um líder. Um líder não se faz só por aquilo que ele manda, mas pela forma como ele manda e como ele te ouve. Então o Sérgio tinha todas essas qualidades. Infelizmente foi morto de forma extremamente violenta e com certeza com um futuro brilhante pela frente. Ele tinha somente 55 anos. O mundo inteiro entendia que ele deveria ser o próximo secretário-geral das Nações Unidas. Eu não tenho dúvida disso. Faria com certeza um excelente secretariado. Ele tinha um viés muito voltado para a questão dos refugiados. Eu e várias pessoas entendemos que a função que ele mais almejava alcançar dentro da ONU era ser o alto comissário para os refugiados, né, do UNHCR. Era aquilo que ele sempre fez ao longo da vida dele. Se a gente olha o currículo dele, a gente observa que ele sempre focou muito em ações comunitárias, em ajuda humanitária. Tanto é que hoje o título, né, de Dia Mundial Humanitário se deve a esse perfil que ele exibia e que a gente admirava na pessoa do Sérgio Vieira de Mello. E além dele, né, outras pessoas também acabaram morrendo naquele trágico atentado. Eu entendo até que talvez por falta de informação os terroristas tenham feito um atentado com a pessoa que estava ali, na verdade, para ajudar todos, né? Ou seja, foi uma ação terrorista com a única pessoa que tinha condições de ajudar o Iraque naquela época. Eu me lembro que quando ele foi para lá, eu cheguei a ligar para ele, falei com ele por telefone. Ele tinha ido conversar com o presidente Bush na ocasião para tentar demovê-lo da ideia de invadir o Iraque. Nós sabemos com aquela alegação de que tinham armamento nuclear, e sabia que, na verdade, isso não existia, mas ele não conseguiu demover o presidente Bush, na época, de invadir o Iraque, e ele acabou pagando com a própria vida por essa atitude que, a meu ver, não deveria ter sido tomada da forma como foi feita. Então, eu também entendo que as pessoas que cometeram atentado não tinham muita informação, na minha visão. Se tivessem, saberiam, entenderiam qual era o papel do Sérgio ali. Porque o Sérgio, ele tinha uma qualidade muito interessante. Ele sempre buscava a conciliação, mas ele nunca se diminuía na presença de autoridades poderosas do mundo. Muito pelo contrário, ele muitas das vezes se sobressaía, sempre buscando e quase sempre conseguindo apoio para as ideias que beneficiassem as populações mais pobres e mais desprotegidas do mundo. Por exemplo, e principalmente a questão dos refugiados, área pela qual, como eu já disse antes, ele tinha uma predileção dentro da organização. Então, falar do Sérgio é falar de alguém que buscava conciliação, alguém resiliente, alguém que buscava ajudar os povos, alguém que buscava fazer com que a comunidade mundial dos países ricos apoiassem as causas no sentido dos países pobres terem condições de vida. Aquilo que a gente já falou na pergunta anterior, né? Que se as populações, se os governantes entendessem que o papel deles é muito mais de ajudar as pessoas onde elas se encontram do que esperar que elas entrem para o seu país e não saibam o que fazer com elas, é muito melhor que, através das Nações Unidas, através da organização, as nações ricas possam ajudar, que é o papel delas, né? O papel que entendo, a finalidade da ONU,
pós-Segunda Guerra Mundial de ser criada, também passa por isso, de reconstrução. O papel das missões de paz é de reconstrução. Então, não só mandar pessoas dos seus países que possam ir para lá, como nós fomos para o Timor-Leste, como eu também tive a oportunidade de ir para Moçambique, ajudar o povo moçambicano, o povo timorense a melhorar a sua condição de vida, mas os países também têm uma função fundamental, que é de injetar dinheiro, ajudar o desenvolvimento econômico, ajudar financeiramente, melhorar a qualidade de vida, buscar dar educação, buscar enviar pessoas que possam criar um sistema jurídico nesses locais, ou seja, que você tenha a parte social recuperada, parte econômica recuperada, a esperança, os empregos. Eu acho que isso é que tem que ser feito, é por aí que eu entendo que as coisas têm que caminhar. Talvez se hoje o Sérgio teria 75 anos, continuaria com a cabeça brilhante que ele sempre teve, talvez ele ficasse um pouco triste com a situação que a gente vive hoje, né? Porque por mais que ele tenha se empenhado, infelizmente, o mundo cada vez mais enfrenta as situações que ele julgava abomináveis, né? De pessoas que ficam obrigatoriamente fora das suas nações por pressões sociais, econômicas, financeiras, políticas e por aí vai. Então, acho que o Sérgio poderia ter ajudado muito. Talvez o cenário mundial, se ele estivesse vivo hoje, fosse diferente. Eu não tenho dúvida disso. Infelizmente, a morte precoce dele fez com que muitas coisas que a gente almejava, principalmente aquelas pessoas que trabalharam com ele, aquelas pessoas que realmente estavam nas missões de paz, assim como eu, buscando melhorar a qualidade de vida e dar um pouco de esperança para quem morava em Moçambique, em 93, 94, para quem morava em Timor-Leste em 2000, 2001, dar a elas uma possibilidade de uma melhoria. Então isso aí é uma coisa que a gente vê que o mundo ainda tem que aprender muito, né? Espero que aprendam. Eu acho que seria uma excelente ideia se as lideranças das nações mais ricas do mundo lessem um pouco da vida do Sérgio Vieira de Mello, entendessem as ideias dele, buscassem nele uma inspiração para que a gente possa ter um mundo melhor e que esse mundo venha o quanto antes. Queria aproveitar também, meu amigo, para agradecer muito pelo tempo que você me permitiu falar. Eu gosto muito de falar sobre a Organização das Nações Unidas, gosto muito de falar sobre missões de paz, eu gosto muito e especialmente de falar sobre Sérgio Vieira de Mello, certamente a pessoa mais inteligente, mais carismática e com maior liderança com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar. Não só porque era brasileiro e a gente acaba, como nós dizemos aqui, né, puxando a sardinha para o nosso lado, mas porque todas as pessoas com quem eu trabalhei com pessoas em missões de paz de mais de 80, 90, 100 países, todas elas eram unânimes em dizer que o Sérgio era uma liderança diferenciada, que o Sérgio deveria ser o futuro secretário-geral das Nações Unidas. Então, não desmerecendo as pessoas que alcançaram essa posição dentro da organização, eu acho que Sérgio seria uma contribuição espetacular para que o mundo vivesse uma outra realidade hoje. Infelizmente, não foi feito dessa forma. Então, finalizando, eu queria, primeiro, agradecer a você pelo convite. Me senti muito feliz, já lá se vão muitos anos que eu participei da última missão, mas é uma coisa que não sai de mim. Eu acho que no dia que tirarem a minha pele, vão ver que por baixo dela existe a bandeira das Nações Unidas, existe o compromisso com as ideias da organização. E também agradecer à Rádio Internacional do Egito por essa oportunidade de estar aqui falando em português com você e com vocês aí do Egito. Dizer também que eu fico muito feliz de poder falar com a nação egípcia a partir da Rádio Internacional do Egito. Eu tenho, como eu já disse no início da minha fala, tive a grata satisfação de trabalhar com egípcios nas missões de paz que participei. Eu me lembro que numa solenidade em que eu era o subcomandante operacional da Polícia das Nações Unidas em Timor-Leste, eles me convidaram para participar da Medal Parade, o dia da entrega da medalha da ONU. Foi uma cerimônia linda, maravilhosa. Eu vi que realmente, se tirar a bandeira do Egito e colocar a bandeira do Brasil, nós temos um feeling, uma característica, uma forma de ver a vida muito semelhante. Temos origens totalmente distintas, culturas que a princípio são distintas, mas o feeling, né, o sentimento do povo é muito parecido. As alegrias, a satisfação, a beleza, o gostar da vida do egípcio e do brasileiro se complementam e são bem interessantes.
Infelizmente não conheço o país de vocês, mas falar, todos os amigos meus que foram ao Egito, as pessoas que eu conheço, que em algum momento tiveram aí, tem um carinho enorme por essa nação, tem um carinho enorme por esse povo. Então eu queria agradecer em meu nome, agradecer muito pelo convite e dizer que se outras oportunidades tivermos, estarei aqui pronto para contribuir com o conhecimento que eu tenho, com as informações que eu tenho sobre missões de paz, sobre Sérgio Vieira de Mello, sobre Organização das Nações Unidas. Muito obrigado e uma lembrança e um carinho a todo o povo egípcio e à Rádio Internacional do Egito. E em especial a você, Mohamed, muito obrigado pelo convite. Agradecemos muito às figuras participantes desta edição e desejamos neste dia especial a paz para todos os povos do mundo. E concluímos com uma mensagem de paz para o diplomata falecido Sérgio Vieira de Mello e toda a equipa de ajuda humanitária que morreu na mesma data em 19 de agosto de 2003. Que descansem em paz.